E a gente continua com o assunto vacinas. Essa nova remessa que está chegando nesse fim de semana alimenta, né, a nossa esperança de, num futuro não muito distante, estarmos livres dos problemas que o coronavírus tem causado. Eu bato um papo agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde, a Flúvia Amorim, para a gente saber mais detalhes sobre a cobertura vacinal em Goiás. Boa tarde, Flúvia, bem-vinda ao Jornal Brasil Central. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bom, Flúvia, a expectativa era de que tivesse terminado aí de vacinar os idosos ainda em abril. A gente hoje está no primeiro dia, né, de maio, chegando aí uma boa remessa de vacinas. Essa nova remessa que está chegando hoje, essas 200 e tantas mil aí, mais de 222 mil, né, que nós teremos nesse fim de semana, elas vão vacinar que grupos? O que a gente vai poder adiantar com essa quantidade? Primeiro que eu recebi um comunicado agora, né, há poucos momentos do PNI, que a gente não deve receber na segunda ou na terça esse carregamento de 200 mil. Porque hoje a Fiocruz está começando a entregar para o Ministério da Saúde. Então, provavelmente, a gente deve receber entre segunda e terça-feira. São mais de 200 mil doses e com essas doses a gente espera finalizar completamente os 3 grupos que nós já começamos, que são idosos, trabalhadores da saúde e forças de segurança e salvamento, e já iniciar o grupo de comorbidades, de acordo com a nota técnica do Ministério. Então, ele estabelece que, primeiro, finalizando esses grupos, esses 3 primeiros, começaremos comorbidades em 2 fases. Na fase 1, vacinaremos pessoas com síndrome de Down, gestantes, independente da idade, com comorbidades, pessoas que estão em uso de tratamento substitutivo, que é a hemodiálise, né, doentes renais crônicos que fazem hemodiálise. Vacinaremos também portadores de deficiência permanente cadastrados na BPC. Então, na primeira fase de comorbidade de 55 a 59 anos. Então, esses serão os primeiros na primeira fase. E na segunda fase, os demais portadores de comorbidades, dos mais velhos para os mais jovens, e todas as demais gestantes, independente se tem comorbidade ou não. Então, esse é o planejamento. Então, a gente espera, finalizando, tendo a informação do município que finalizou a vacinação de idoso, trabalhador da saúde, força de salvamento, nós já começamos a fazer os cálculos e o planejamento para enviar doses para o início da vacinação de pessoas, né, com comorbidade, esses grupos que eu falei. Ou seja, todos os municípios têm que dar baixa, né, na vacinação dos idosos, ou seja, de todas as pessoas acima de 60 anos. Agora eu fico com uma dúvida, Flúvia, com relação a essa comprovação no caso do segundo grupo da comorbidade, que você falou, no caso da pressão alta, obesidade. Como é que vai ser feita essa comprovação? Porque é o que? É um atestado médico? Como diferenciar, essa hipertensão vai, essa não vai? Porque a gente fica com receio, né? A gente tem receio de que coisas erradas aconteçam, pessoas tentem se beneficiar, falar, eu tenho um pouco de pressão alta, vou lá, pego um atestado, vou vacinar. Como é que vai funcionar como é que vai regular isso, vamos dizer assim? Bom, a pessoa vai ter que apresentar no ato da vacinação a comprovação de que ela faz parte daquele grupo prioritário, que ela tem aquela comorbidade. Então, é um parecer médico ou uma prescrição médica. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião com algumas sociedades médicas aqui do estado de Goiás, onde nós definimos um padrão de documento e essas sociedades médicas, elas encaminharão para os seus médicos e os médicos para os pacientes esse documento, para que quem estiver lá na ponta fazendo a vacinação, ele ao ler o documento, ele consiga identificar rapidamente se aquela pessoa faz ou não parte daquele grupo prioritário de comorbidade, se ela tem aquela comorbidade. Então, essa reunião, ela visa melhorar o acesso de quem vai tomar a vacina e também de quem está trabalhando fazendo a vacinação. A gente precisa tornar de uma melhor forma, célere e também justa, para que realmente receba aquelas pessoas que precisam neste momento. E a partir da finalização do grupo comorbidades, como é que deve seguir a campanha de vacinação? Quem que entra na fila, vamos dizer assim? Bom, a gente, pelo próprio Programa Nacional de Vacinação, né, o Plano Nacional e pelo Plano Estadual, seriam os trabalhadores da educação. Né? Então, os próximos seriam os trabalhadores da educação. Aquelas 400 mil doses, um pouco mais, que o governador estava questionando, que não sabia onde é que estava, porque não estava no sistema. E ele até falou, o que está acontecendo que os municípios não estão, né, dando baixa ali de que está sendo aplicada a vacina, aí a gente fica com uma realidade não verídica, né, nos números. Elas já entraram no sistema, Flúvia? Os municípios fizeram essa correção, estão registrando direitinho agora?
Olha, melhorou muito o registro depois daquelas reuniões, né, aquela primeira reunião do governador e as demais que aconteceram, houve uma melhora, ainda temos um atraso em relação às doses, mas já houve uma melhora significativa. Uma outra questão, Goiás já recebeu, vamos contando aí com essas 200 e tantas mil que vão chegar, dá cerca de 2 milhões, né, de vacinas, Isso. né? Como Exatamente. é que está a questão da segunda dose? As pessoas também estão acordando para tomar a segunda dose? Porque a gente estava com problema, né? Estava aplicando bastante primeira dose que chegava e na segunda dose, cadê o pessoal que tomou a primeira dose e não estava indo? As pessoas estão agora indo atrás da segunda dose? Melhorou isso? Melhorou bastante essa procura. Em relação à segunda dose da Coronavac, a gente teve um probleminha aí com o laboratório, né? Porque o Butantan ficou praticamente 2 semanas sem produzir. A gente tinha um estoque que conseguiu remanejar para os municípios, mas de quarta-feira para cá, alguns municípios que precisavam fazer segunda dose não tinham essa segunda dose, além daquela questão dos frascos que vieram com menos doses também. E a gente está, à medida que a gente vai recebendo as doses, a gente vai repassando imediatamente aos municípios, para que isso seja retomado. Tá, e como é que Goiás está nesse momento com relação à velocidade de contágio e também estrutura para atender as pessoas com Covid? Olha, nós temos uma melhora significativa nos indicadores. Quando a gente olha o número de óbitos por semana, a gente vê uma queda sustentada por mais de 4 semanas. Esse é um ponto positivo. A gente vê também uma redução no número de solicitações de leito de UTI, um número que já chegou a quase 700, 800 solicitações por dia. Hoje a gente está com 28, 35 nessa média, então uma melhora. Mas que isso não leve a população a pensar que a pandemia acabou e que pode relaxar com as medidas restritivas. Não. A gente sabe que a gente não pode subestimar o vírus e que ele continua circulando. Por isso, mesmo com o avanço da vacinação, medidas de prevenção precisam continuar. Uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento físico. Pois é, uma questão que deixa a gente meio apreensivo. Com essa flexibilização do comércio, a gente sabe que é necessário, as pessoas precisam trabalhar, é uma situação realmente muito delicada, mas alguns estudiosos do assunto chegaram a apontar que a gente pode vir a sofrer uma terceira onda, talvez ainda neste semestre. Você acha que isso realmente pode acontecer? Porque as pessoas estão um pouco mais confiantes, reabrindo o comércio, né? Tudo voltando a funcionar. Em relação a essa pandemia, a esse vírus, a gente não consegue determinar prazos, é difícil determinar prazos, mas a possibilidade de uma terceira onda ela é real. Por que ela é real? Primeiro, que a gente ainda não conseguiu vacinar 70%, 80% da nossa população e o risco de novas variantes, né? Já tem algumas variantes sendo identificadas na Índia e isso nos preocupa, porque um local onde está com alta transmissão, a gente sabe que pode ter mutações perigosas para o ser humano, assim como aconteceu aqui no Brasil com a cepa de Manaus, com a variante de Manaus. Então, terceira onda, ela pode acontecer? Pode. Se ela vai ser pior ou melhor, infelizmente, a gente ainda não sabe afirmar. Mas por isso que a gente fala que as medidas precisam continuar. O vírus continua aí. Bom, só para a gente encerrar, a Secretaria já tem algum número com relação à redução de casos, tanto graves ou de mortes, entre idosos, que é o grupo que a gente está finalizando agora a vacinação? Tem uma boa notícia nesse sentido já? Tem sim, a gente já consegue observar, principalmente quando a gente avalia caso, internações. A gente vê uma redução já por 2, 3 semanas, de uma forma mais sustentada, em maiores de 80 anos, que são aqueles que já tomaram, na sua grande maioria, as 2 doses da vacina. Então, a gente já observa, também observamos entre trabalhadores da saúde, já uma redução considerável, o que mostra a eficácia da vacina que está acontecendo. Que maravilha, né? Que venham mais boas notícias e que as pessoas continuem se cuidando para a gente realmente sair de uma vez, não ficar nesse chove, não molha, melhora um pouquinho, piora tudo, né? A gente vai com fé e com cuidados. Muito obrigada por participar conosco mais uma vez. Obrigada a você. Um ótimo fim de semana para você, querida. Obrigada. Para vocês também. Tchauzinho. Obrigada.